Olá, esse é o Cores da Cris. Hoje um vídeo azul. O vídeo azul é vídeo de pintura, vocês já sabem, vocês que acompanham aqui o meu canal. E hoje eu vou falar sobre pintura em tecido. Tá? Pintura em tecido, uma técnica que eu gosto muito de fazer. Há uns anos atrás eu fiz uma revista bem legal, junto com uma amiga muito querida também, que é a Lu Gastal, porque eu pintei os tecidos e ela fez as costuras, né, das peças. Essa revista já não está nas bancas mais, mas eu trouxe aqui só para ilustrar. Uma revista super bonita também, porque a Glau Macedo foi a fotógrafa e a gente teve um cuidado todo especial com ela. A gente fez uma produção num restaurante bacana, na época perto do meu antigo ateliê, e tem até uma receitinha aqui de torta de maçã no meio da revista. Mas hoje eu quero introduzir, vamos falar assim, a técnica de pintura em tecido aqui no meu canal, porque eu acho super bacana falar de um material que é tão acessível, né, que tanta gente gosta de pintar, que é pintar tecido. Existem várias maneiras de se pintar, né, e eu vou mostrar as técnicas que eu faço e que eu acho que dão um resultado super bacana. O efeito são essas pinturas assim mais modernas, né, pintura chapadinha, ou até mesmo com algum sombreado, com algum efeito, né? Um estilo mais country, mas uma pegada mais moderna, né? Eu acho que isso tem tudo a ver com o nosso momento. E nesses trabalhos aqui que eu fiz para essa revista, além de fazer a pintura dos motivos, que é o que eu vou mostrar, eu também pintei tecidos, né? Estampei tecidos assim, em pedaços maiores, justamente para usar esses tecidos estampados na composição das peças. Tá, eu tô mostrando aqui alguns, né? Eu já mostrei num vídeo aí, tá aparecendo para vocês, um outro vídeo em que eu mostro como pintar os tecidos, tá? Fazer esse tipo de estampa. E hoje eu não vou fazer isso, hoje eu vou mostrar a pintura do motivo. Mas esses tecidos estampados, como vocês podem ver aqui, ó, eles ficam muito legais combinados, né, com a pintura no tecido liso, no tecido branco. Então fica aí a dica, vale a pena. Se você gosta de pintar tecidos ou está querendo, sei lá, dar uma mudada nas suas pinturas, eu acho que vale muito a pena falar. Primeiro, assim, para a gente começar, o que eu quero realmente mostrar hoje em passo a passo. O tecido que eu uso para pintar os motivos, né, quando tem um desenho bonitinho, eu uso o tecido de popeline de algodão. Claro que uma cor branca, um cru, uma cor clara, sempre o efeito vai ficar melhor, tá? Se é possível pintar tecidos coloridos, fica bonito também, é outro jeito de pintar, aí a gente precisa fazer um fundo, mas se o tecido é branco é muito mais fácil, porque aí o resultado sempre vai ficar legal. Bom, eu trouxe aqui já o tecido, né, popeline riscado, né, que eu vou mostrar uma técnica sombreada e uma técnica chapada. Chapada é quando a pintura é lisa, plana, né, não tem efeito nenhum. E por que eu quero mostrar uma coisa tão básica? Porque eu venho falando sobre vários tipos de tintas no meu canal, né? E eu acho importante que reforçar o seguinte: cada tipo de material que a gente vai pintar, seja tela, madeira, cerâmica ou tecido, precisa de uma tinta específica para ser utilizado. E, sobretudo no tecido, a tinta tem que ser resistente à lavagem, tem que ter durabilidade, tem que fixar muito bem. Então é importante usar a tinta correta, que é a tinta para tecido. Só que as tintas se comportam de maneiras muito diferentes. Pode ser que você esteja habituado a pintar madeira e vai tentar pintar o tecido do mesmo jeito e vai perceber que não vai dar certo. A mesma coisa acontece para quem pinta tela e começa a pintar o tecido ou madeira, ou para quem, enfim, trabalha com tinta óleo, vai trabalhar com tinta acrílica. É muito diferente o uso, a maneira de se aplicar a cada uma das tintas, tá? E hoje eu quero falar o básico da pintura em tecido. Essa é a primeira aula sobre esse tema aqui no canal e ela vai ser realmente assim, básica. Então vamos lá. O tecido já está riscado. Eu sempre uso um cartão, tá? Com cola permanente aqui.
que serve para quê? Para o tecido esticar, ficar fixo, não sair do lugar na hora da pintura, isso é importante. E o tipo de pincel que eu uso para pintar tecido são esses pincéis de filamentos sintéticos, tá? Ele pode ser chanfrado, pode ser chato ou pode ser redondo, mas o filamento sintético é muito importante, porque a tinta que a gente vai usar aqui, ela não vai ser diluída. Eu vou trabalhar nela na consistência que ela tem, e ela é mais pastosa. Então, se você usar um pincel de pelo muito macio, não vai dar certo. E se ele for um pincel muito duro, também não vai funcionar para essa técnica agora. Bom, primeiro eu vou mostrar como usar a tinta metálica, tá? Para fazer esse detalhe aqui, ó, eu vou fazer essa pinturinha aqui, tá? Então, nas asas desse coração, eu usei uma tinta metálica que existe própria para tecido. Não tem segredo nenhum, a não ser fazer mais de uma aplicação para cobrir bem. Então, olha, eu vou começar a pintura. Vocês viram, ó, eu tô pegando a tinta direto do potinho no pincel chanfrado. O pincel chanfrado facilita bastante o trabalho, porque você consegue fazer cantinhos, fazer as partes arredondadas sem nenhum problema, tá? E quando eu falo assim, a gente não deve diluir a tinta, né, de forma nenhuma, porque senão a tinta para tecido perde as suas características, né, de fixação. Se você diluir, ela não vai fixar. E além disso, ela vai borrar o tecido, porque ela vai espalhar demais. E aqui vocês estão vendo, a tinta não espalha. Onde eu coloco, ela fica. Então, uma outra coisa importante na pintura em tecido é você lavar os tecidos antes de pintar. Isso é fundamental, porque todo tecido vem com uma certa goma, né, da própria fabricação. E se você não lavar o tecido, você vai passar a tinta em cima dessa goma. Quando você for lavar a primeira vez, pode acontecer da tinta soltar, tá? E outra coisa muito importante, a gente aqui tá usando tinta para tecido de algodão, tá? Esse tipo de trabalho, esse material não serve para tecidos sintéticos, tá? E tem que ser um outro tipo de fixação. É a tinta básica que a gente mais usa. Olha só como ficou a primeira camada. Tem bastante cobertura, eu consegui aplicar uma demão legal. Agora eu vou partir para outras partes da pintura. Eu vou fazer esse coração, na verdade, uma parte dele. É só para vocês entenderem a lógica do trabalho aqui, como que a gente vai fazendo parte por parte, tá? Então, agora eu vou pegar um vermelho e vou pintar a parte de dentro do coração. Esse aqui, na verdade, ó, é a cor tangerina, é um pouco mais claro do que o vermelho que eu usei lá. Ó, vou aplicar aqui do mesmo jeito. Observem que a tonalidade é um pouco mais clara, mas a maneira de pintar é a mesma. Então, tinta para tecido, quando a gente trabalha com motivo, né, com risco, ó, preenchendo, como eu estou fazendo, a gente usa tinta sem diluir, tá? Como ela vem no frasco, e pincéis firmes e ao mesmo tempo que tenham uma certa suavidade, porque se eles forem duros demais, né, aí ele risca o tecido e fica todo marcado. Então, como conseguir uma camada uniforme, chapada, bonitinha, sem excessos? Dessa maneira como eu estou fazendo, tá? Aplicando a tinta com o pincel adequado, material adequado e preenchendo etapa por etapa. Tá? Vocês estão vendo que é um tipo de pintura que eu vou pincelando, ó, eu vou espalhando a tinta, tá? Esse é o jeito correto, né, de fazer. E aí você vai passar para as outras cores.
vocês estão vendo, eu mudei o pincel para um pincel menor. Partes menores a gente usa um pincel menor. E também eu vou mudando a posição do trabalho conforme eu vou pintando. Assim, cada parte que eu tô, né, trabalhando fica numa posição mais confortável. Seguindo essas pequenas dicas, né, parece bobagem, mas isso faz uma diferença muito grande, fica muito mais fácil de trabalhar. E pintar tecido assim, chapado, é bem tranquilo, tá? Vocês viram que fica bem, a tinta preenche bem, cobre bem no tecido branco, melhor ainda. Agora eu vou deixar secar. Depois de seco a gente olha para ver se precisa uma segunda demão. Eu acho que não vai precisar, nem o dourado ficou bem preenchido. Mas eu vou deixar secar também para fazer a finalização em seguida. E enquanto isso eu vou mostrar uma outra maneira de se pintar, que é a técnica quando a gente quer fazer um efeito sombreado leve, tá? Tanto uma quanto a outra, eu tô mostrando aqui para vocês o básico do básico da pintura em tecido. A mais simples foi a primeira do coração, tudo chapadinho. E aqui para pintar a maçã, eu vou fazer um leve sombreado, tá? É o mesmo tipo de tinta. Então vamos lá. Para fazer a maçã, eu vou usar alguns tons de vermelho. Vou começar com esse que é o tangerina, usar o vermelho vivo e o vermelho escarlate, tá? Mesmo tipo de pincel, só que aqui eu vou usar um pincel um pouquinho maior, que é para, né, facilitar já na hora de trabalhar. Eu começo com a cor clara, tá? A cor clara eu vou espalhar mais aqui na parte do meio da maçã, que é a parte que vai ficar mais clara, né? E um pouco já mais encostando na borda, eu vou trabalhar com o segundo tom, um pouquinho mais escuro, que é o vermelho tomate. Ó, eu tô só colocando a tinta, sem me preocupar muito ainda em fazer as mesclas, tá? Trabalhando com pincel chanfrado, a tinta pura, vocês estão vendo, eu tô até pegando do potinho para mostrar como ela deve ser trabalhada sem diluição. No máximo que eu faço, às vezes é umedecer o pincel, tá? Mas não molhar a tinta, não diluir a tinta. Isso não, porque senão ela vai borrar o seu tecido. Bom, finalizei aqui bem grosseiramente, né? Vocês estão vendo que eu tô fazendo um trabalho bem sem detalhar muito. Agora eu tiro o excesso de tinta batendo com um pincel pata de vaca. Pincel pata de vaca é esse tipo brocha, só que ele tem um chanfro, ele é chanfrado também. E aí eu vou voltar, ó. Vou dar batidinhas com um tom mais claro no centro, em direção à parte mais, vamos dizer, da borda, tá? Primeiro com um tom claro, que é só essa parte central aqui vai ficar assim mais clarinha. Agora eu vou pegar um vermelho mais escuro, um vermelho escarlate, e vou fazer a sombra. Ó, o pincel é o mesmo, eu só tiro o excesso de tinta com um paninho e agora eu vou nas bordas, o mesmo pincel, tá? E dando batidinhas. E aqui, qual é a dica? É trabalhar úmido sobre úmido. Então a tinta de baixo, ela tem que estar bem úmida para receber a tinta mais escura. Nossa, sujei aqui. A tinta mais escura aqui por cima, tá? Porque se você deixar secar, não vai dar para fazer esse efeito sombreado, tá? E o pincel, ó, eu não lavo. É importante manter ele sujo com a cor que tá embaixo, que aí o efeito de sombra vai ficar muito mais suave, ele vai ficar muito mais natural. Se você lavar o pincel toda vez que você colocar uma cor nova, você vai ter muito mais dificuldade para mesclar. Desse jeito, ó, como eu tô fazendo, úmido sobre úmido, dando as batidinhas, você tem um efeito de volume, tá? O centro mais claro, as bordas mais escuras. Na técnica que eu mostro aqui, ó, deixa eu limpar minha mão antes de sujar tudo. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, tem um contorninho, então eu não me preocupo tanto com as bordinhas e o acabamento, porque eu vou fazer isso na sequência. E para pintar as folhinhas e o galinho aqui da maçã é a mesma coisa, só vou mudar as cores.
Bom, já terminei então a maçã, folhas, caule, vou deixar secando. Enquanto isso, volto lá pro meu coração que agora já secou e vou fazer as bolinhas, né? Bolinha é para enfeitar mesmo, usando um desses instrumentos, né, que a gente chama para fazer bolinhas. Aí é só vir aqui e decorar. Você escolhe, né, o tamanho da ponta que você quer fazer e faz as bolinhas nas cores, né, vermelho no violeta, o violeta no amarelo, enfim. Aí é só ir combinando as mesmas cores que você já usou. Deixa eu só colocar aqui na bandejinha, aí fica mais fácil para pegar. Então, vou colocar o vermelho aqui no lilás. Cada vez que a gente faz uma nova bolinha, é bom pegar mais tinta, né? Porque ela vai acabando no pincel. A tinta dourada também pode ser usada. Tem vários tamanhos, né? Escolhe um e vamos lá. A tinta, quando ela tá úmida, ela fica até meio em relevo, tá? Mas depois que ela seca, ela fica bem plana, bem lisa mesmo. E para completar, bolinhas amarelas no violeta. Bom, agora o contorno eu uso a mesma tinta, né? Tinta para tecido, no caso a preta, claro que eu posso fazer em outras cores também. Só que eu coloco a tinta para tecidos nesse tipo de frasco aqui, tá? É um frasco que tem o bico aplicador, porque agora eu vou trabalhar com ela como se fosse mesmo uma tinta para fazer o grafitado, que é aquela técnica que eu uso, já mostrei aqui em outros trabalhos, para fazer os contornos. Além de colocar a tinta aqui na bisnaga, eu uso também uma ponteira metálica, tá? Que são essas ponteirinhas aqui, até a gente encontra para vender junto com a bisnaguinha, ou você pode usar de uma lapiseira, que você tenha dessas que tem a ponta de metal, tá? Então eu vou colocar a ponta aqui e vou trabalhar. A tinta para tecido, ela não vai ficar em relevo, tá? Ela vai ficar bem plana. Ela parece que tem relevo agora porque ela tá saindo bem úmida, né? Depois que ela seca, aí ela fica bem baixinha. E além de fazer um contorno irregular, eu faço alguns detalhes, ó, alguns traços, tá? É um contorno, mas procura fazer uma coisa mais gestual, tá? Não fica preso a fazer certinho, porque aí não fica legal, ele fica muito duro. E aí você pode fazer, ó, detalhar aqui no meio, enfim, aí é a parte mais divertida do trabalho, né? Que é quando você vai realmente finalizar, enfeitar e definir o contorno. Eu gosto muito e acho que fica bem decorativo para o tecido. E assim tá pronto, né? A pintura tá terminada. Agora você tem que deixar secar completamente de um dia para o outro e só então tirar o tecido da superfície onde ele tá fixo, né? Que é onde você fixou, para ele não se mover. E enquanto isso, a maçã também já secou e eu vou fazer a mesma coisa aqui com ela, tá? O mesmo tipo de acabamento. Se quiser usar uma outra cor de tinta, aí pode usar, mas eu vou trabalhar com preto, que eu acho que fica bem legal. Dá um toque assim meio country mesmo, né? E a maçã aqui, ela tem esse jeitinho. E pronto.
Pronto, tá terminada a maçã. Aqui vale a mesma coisa. A tinta parece que tá em relevo, mas ela vai abaixar, vai ficar plana, vai ficar bem uniforme. É só você deixar secar de um dia para outro, ó. O resultado fica assim, como eu já tinha mostrado inicialmente. São duas maneiras bem básicas de trabalhar com a tinta para tecido, mas que dão um resultado super bacana, né? Então você pode fazer aventais, batimão, a capa de agenda, ó, como essa aqui é a capa de caderno, toalha de mão, toalha de lavabo, pano de prato. É um jeito bem legal de fazer uma pintura prática, moderna, colorida, divertida, né? Com a estampa, o modelo, o motivo que você gostar. Então essa foi a primeira aula de pintura em tecido aqui no meu canal e eu vou voltar com outras sugestões. Você continue acompanhando o Cores da Cris. Não esqueça de se inscrever no canal, porque aí acionar o sininho, né? Porque aí toda vez que tiver novidade você vai ser avisada das atualizações. E também dê um like para saber que você gostou do vídeo. E semana que vem estou aqui de volta. Toda terça-feira tem vídeo novo no meu canal.